Eletromagnetismo, tá? Tudo começou com a experiência de Westerday, que é um circuito normal de lanterna, né? Nós temos aqui uma pilha, vou botar aqui uma pilha, né? Ligado numa lâmpada. Se eu ligo a pilha diretamente na lâmpada, ela liga. Então existe um interruptor para abrir o circuito, que a gente chama chave na física, né? Abre o circuito, para de circular a corrente. Quando fecha o circuito, circula uma corrente, né? Do positivo para o negativo, como nós já vimos. Esta corrente vai passar por dentro da lâmpada, a lâmpada liga e fecha o circuito aqui. Quando eu abro a chave, a lâmpada desliga, tá? Bom, o que aconteceu? Diz a história que ao fazer essa experiência, ele esqueceu de uma bússola nas proximidades do circuito. Bom, conforme ele ligava e desligava o circuito, ele percebeu que essa bússola se movimentava. Ou seja, num determinado ponto a bússola se orientava. Nós sabemos que a bússola fica na direção norte-sul geográfica. Quando ele ligava o circuito, a bússola se movimentava. Desligava o circuito, a bússola voltava para a direção norte-sul geográfica. Ele começou a pensar, o meu circuito está interferindo na bússola. O que faz uma bússola trocar de direção? Um campo magnético. Aí surgiu o eletromagnetismo, ou seja, através de uma corrente elétrica, criou um campo magnético que interferia na bússola. E esse campo era ao redor do fio, porque colocando a bússola em várias posições, ela tinha interferência do campo magnético. O eletromagnetismo surge aí, através de uma corrente elétrica, ou seja, através da eletricidade, nós criamos um campo magnético, o eletromagnetismo. Começando o nosso estudo de eletromagnetismo, nós temos aqui o campo magnético no condutor reto. Eu tenho um condutor reto, tu vai imaginar um fio reto, passando uma determinada corrente. Eu tenho três visões aqui. O fio passando a corrente para cima, o fio em perspectiva, a corrente vindo nesta direção, e aqui é de frente, a corrente saindo do quadro que eu já vou explicar para vocês. Bom, o que ocorre? Nós sabemos que a corrente passa num condutor e o campo magnético aparece em toda a sua extensão, ao redor do condutor, em toda a sua extensão. Ficaria muito difícil do aluno estudar isso aqui e muito confuso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um plano perpendicular ao fio. O fio é como se fosse esse pincel. Eu vou traçar um plano perpendicular para mostrar nesta posição que seria a perspectiva, e também nesta posição de frente para vocês. Então percebam o que vai acontecer aqui. Eu tenho o campo à sua volta. Se eu criar um plano aqui, um plano perpendicular ao condutor, que seria esse plano aqui, eu teria o campo magnético ao redor do fio, eu teria esta situação aqui, o campo magnético ao redor do fio. Bom, olhando de frente, pegando esse plano aqui, aqui eu tenho a corrente, fazendo isso para vocês, nós viríamos as linhas de campo ao redor do condutor nesta situação, certo? Bom, o campo depende de quê? Nós vimos que o campo aparece quando fecha o circuito e aparece uma corrente. O campo ele é diretamente proporcional a essa corrente. O que isso significa? Se no exercício falar que dobrou a corrente, o campo vai ser o dobro. Se a corrente aumentar 5 vezes, o campo aumenta em 5 vezes. São grandezas diretamente proporcional. Também ele percebeu, se eu afastar esta bússola do condutor, aumentando a distância, o meu campo magnético ele fica mais fraco. Então, campo e distância são grandezas inversamente proporcionais. Muitos dos exercícios, com essa proporção, tu vai resolver eles. Se o exercício for mais puxado, vai ter uma necessidade de usar a fórmula do campo magnético. Nós sabemos da matemática que um sinal de proporção, eu posso botar um sinal de igualdade, mas para isso eu tenho que ter uma constante. Então a fórmula para o condutor reto ficaria da seguinte maneira: μ0 I sobre 2πd. Bom, o que seria esse μ0? É chamado permissividade magnética. Para o vácuo, esse μ0, não se preocupa com os valores que vai aparecer no exercício para ti. Vale 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por
ampere. Seria o valor do μ0 e nós teríamos aqui a equaçãozinha do campo magnético para um condutor reto. Como saber essas linhas de campo, que sentido tem? O sentido das linhas de campo vai ser dado através da regra da mão direita, certo? Mas para a gente entender isso, antes a gente vai ter que ver esta anotação que eu fiz de um pontinho ali. A corrente está saindo do quadro. Por quê? Porque a corrente é representada por uma seta. Então a gente vai imaginar que esta corrente é como se fosse uma flecha. A flecha aqui que eu desenhei, a corrente seria como se fosse uma flecha. Quando a corrente sai do quadro, o que tu iria ver? A ponta da seta, certo? Seria a visão desse observador B. A corrente está indo na direção dos olhos dele. Ele vai ver a ponta da seta. Então, sempre que tiver esse pontinho, a corrente está saindo do quadro, ou no caso de vocês, saindo do papel, certo? Agora, se a corrente estivesse entrando, o que iria acontecer? Vocês estariam vendo a parte de trás dessa flecha. A parte de trás dessa flecha seria um X. O observador A vê o X, que representa a parte de trás da flecha, e a corrente estaria entrando. Então fica como nomenclatura para nós o ponto saindo e o X entrando. Isto vale só para a corrente elétrica? Não. A corrente elétrica é representada por uma seta, mas os vetores também são. Então isso vale para campo magnético, que é vetor, serve para força magnética, que força é vetor, e serve para velocidade também, que a gente vai ver mais adiante. Agora que nós já conhecemos que a corrente é o ponto e está saindo do quadro, através da regra da mão direita que eu vou explicar para vocês, a gente vai determinar o sentido do campo magnético. Funciona da seguinte maneira: a mão direita, eu vou pegar o meu polegar e eu vou apontar no sentido da corrente elétrica. E os demais dedos vai contornar o condutor, me dando o sentido do campo. Observa como vai funcionar. Vamos supor aqui, eu tenho a minha corrente no fio aqui, corrente elétrica no fio, eu vou apontar o meu polegar no sentido da corrente, o pincel, se fosse o fio, eu estaria com o meu dedo no sentido da corrente, e observo que os meus demais dedos fariam a volta, me dando o sentido do campo. Então eu vou ter aqui que o polegar da mão direita vai me determinar a corrente, e os demais dedos vai me dar o sentido do campo. Aqui teria o campo magnético. Então, eu vou botar assim, ó, demais dedos vai me dar o sentido do campo magnético. Vamos aplicar para vocês verem como que funciona. Eu tenho a corrente aqui, ó. Vamos supor que fosse esse pincel aqui, o meu condutor. A corrente aqui, olha os meus dedos aqui contornando. Ele vem por cima e passa lá por trás. Então aqui eu teria esse sentido de campo, ó. Teria esse sentido do campo magnético. Parece que fica meio confuso, por isso que não se usa desta maneira, certo? O campo magnético teria esse sentido. Iria por cima, passaria lá por trás do condutor e sairia aqui na parte de baixo. Por isso que se representa mais assim. Observe que fica mais fácil. O polegar me dá o sentido da corrente. Vamos imaginar que a corrente fosse nesse pincel aqui. Os demais dedos vêm por aqui, passa lá por trás e sai nessa parte de cá. Então o que nós temos aqui? Ó? A corrente subindo, o campo vai fazer este sentido aqui. Ó. Esse sentido ao redor do condutor, eu tenho aqui o meu campo magnético. Observe que vai ficar mais fácil de observar de maneira frontal. Então aparece bastante dessa maneira. Já vimos que o ponto, a corrente está saindo. A corrente saindo, o que vai acontecer? Olha só o pincel aqui, a corrente saindo. Eu vou colocar o polegar no sentido da corrente. Se ela está saindo, meu polegar vai estar no sentido saindo da folha. E observe que os demais dedos vai fazer este sentido. Então, se o polegar está me indicando que a corrente está saindo, o campo é no sentido anti-horário, nesse caso. Então, eu teria aqui o campo no sentido anti-horário. Pessoal, isso aqui é as linhas de campo. Se pedir no exercício, num determinado ponto P, qual é o campo? Daí vai ser o vetor,
que nós já vimos que o campo magnético, ele é tangente às linhas de campo magnético. Bom, depois nós temos esta outra situação aqui, ó. O campo no centro da espira circular. Bom, o que é uma espira circular? O fio vai ter o formato de um círculo, para ser uma espira circular. Então nós temos o campo no centro. Pessoal, a gente vai calcular o campo bem no meio da espira. Para isso a gente precisa saber o sentido da corrente. Então a corrente vai entrar aqui, por exemplo. Ó, então a corrente vai entrar aqui. Olha como eu estou colocando. E vai descer por aqui. Ó. Esse vai ser o sentido da minha corrente. Eu quero saber o campo no centro. O raciocínio vai ser o mesmo que eu tenho por condutor reto. Nós já vimos que o campo depende da corrente e depende da distância, de maneira inversa. Então o que acontece? Conforme aumenta essa corrente, imagina uma espira circular passando uma corrente. Se triplicar o valor dessa corrente, o campo no centro vai triplicar também, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se a corrente reduzir a metade, o meu campo reduz a metade, porque campo e corrente são grandezas diretamente proporcionais. E nós já vimos que o campo é inversamente proporcional à distância. Mas o que é esta distância? A distância da corrente até o ponto que eu estou analisando. Então, se eu olhar esse condutor aqui, que é uma espira circular, a distância do ponto que eu estou analisando é o centro. Até onde está a corrente é esta distância aqui. Como é a espira circular, a distância do centro que eu estou analisando até a corrente, isto é o raio da minha espira circular. Então, na realidade, é a distância que nós chamamos de raio. Então, o meu campo magnético, se eu precisar da fórmula, o meu campo magnético vai ser μ0i sobre 2r. Observe que o μ0 nós já vimos, que é utilizado para o vácuo. Esse valor é dado nas questões, 4 π vezes 10 na menos 7, Tesla metros por ampere. E nós podemos observar também que para a espira circular, nós não temos o π na fórmula, certo? Isso vem da dedução lá de uma integral. Agora nós temos a dica para o seguinte: se a corrente gira nesse sentido, com a regra da mão direita, eu percebo que o campo no centro está saindo. Está saindo. Seria um pontinho aqui, eu teria o meu campo magnético. Bom, o campo magnético nós já sabemos que uma bússola no lugar do campo magnético, o norte dela aponta no sentido do campo. Então, colocando uma bússola aqui, observe que o campo está saindo, o norte da bússola faria isso. Vocês que estão me vendo estão no lado norte. Mas como que eu vou fazer isso para memorizar? Com a dica aqui de baixo. Observe que o sentido da corrente é sentido anti-horário. O que tu vai fazer? Tu vai desenhar a corrente em dois momentos opostos e tu vai unir a parte de trás dessas correntes. Se eu unir a parte de trás dessa corrente com essa aqui, observe a letrinha que formou aqui, formou um N de polo norte. Então isso que vai acontecer, tu desenha a corrente em lados opostos no sentido que ela está circulando. Nesse caso anti-horário, eu vou ligar a parte de trás e vai aparecer a letra N de polo norte. Já se a corrente for no sentido horário, eu vou desenhar ela em sentidos opostos, com a corrente aqui e aqui, andando no sentido horário. Eu vou unir a parte de trás dela e vai aparecer a letra S de polo sul. Agora nós vamos ver como que funciona o solenoide. Solenoide, que também é chamado de eletroímã, vocês vão ver por que isso acontece. Pessoal, o solenoide é o conjunto de espiras. Então eu vou pegar aqui, vou fazer uma espira, outra, vou fazer várias espiras. Não é? Para não dispersar esse campo, se usa um núcleo. Esse núcleo é formado de um elemento ferromagnético, certo? Então a espira vai fazendo a volta. E por que ele é chamado de eletroímã? Uma das experiências que ocorre lá nas aulas de ciências no ensino fundamental é o professor levar um pregão. Como assim um pregão? Exatamente isso, um pregão. Um prego bem grande, porque os pregos são de aço, são ferromagnéticos, e pegar fio de bobinagem de motor, fio que está dentro do motor. Esse fio, ele é fininho e ele é isolado com verniz. Então ele vai lá e passa várias voltas, mas bastante voltas no prego.
pega a pontinha aqui, como ele está invernizado e está isolado, raspa as pontinhas aqui e coloca uma pilha, certo? Nesse momento ele faz um eletroímã, ou seja, ele fez um ímã através do prego, a bobina e a pilha. Ele pode fazer a experiência pedindo alguns clips para os alunos e conforme ele aproxima isso aqui, os clips vão se grudando, ó, porque ele vai funcionar exatamente como se fosse um ímã. Olha só o que vai acontecer aqui. No momento que ele libera a pilha aqui, abre o circuito, para de circular a corrente elétrica e desmancha o ímã. E os clips acabam caindo. Isto é um eletroímã, ou seja, através da eletricidade eu criei um ímã. Vamos ver como que isso funciona. Então eu tenho um núcleo de ferro, eu tenho aqui o fio saindo de uma pilha, ou seja, de uma fonte de tensão, que eu representei por U. Nós sabemos que a corrente sai do mais para o menos, e como o fio está enrolado, a corrente vai fazer esse movimento, pela frente e por trás, pela frente e por trás. Vai fazendo a volta e vai voltar aqui para o terminal negativo. Vai sair do positivo e vai chegar no terminal negativo. Vamos analisar o eletroímã, como que funciona. Uma das maneiras mais fáceis de analisar, tem várias, tá? É através da regra da mão direita, só que agora a gente trocando a corrente e o campo, trocar por corrente e campo. É a mesma regra da mão direita, mas o polegar passa a ser o campo e os demais dedos passam a ser a corrente. Observe que a corrente vem pela frente e vai lá por trás, ó. Esse movimento da corrente, ó, vários dedos, várias correntes, subindo pela frente e descendo lá por trás. Olha o meu polegar indicando o sentido do campo, campo interno. Então esse campo aqui vai estar nesse sentido aqui, ó, neste sentido. Vou colocar a mão direita novamente para te ver como que foi feito. Olha lá. A corrente fazendo esse movimento e o campo internamente para a esquerda. Então o campo sai por aqui e chega nesta posição. Se tu lembrar do magnetismo, se não tu volta lá na nossa aula de magnetismo para dar uma olhada, externamente o campo sai de norte e chega no sul. Então aí está formado o meu eletroímã. Fiz a corrente circular e esse núcleo aqui vai funcionar com polo norte e polo sul como se fosse um ímã. É lógico, se eu abrir o circuito aqui, a corrente para de circular e o eletroímã para de funcionar. Bom, tem outras maneiras de visualizar aonde é o polo norte e o polo sul? Sim. Eu poderia estar olhando nesse ponto de vista aqui, ó, nesse ponto de vista, e o que esse observador estaria vendo? A corrente passando pela frente e descendo por trás. Olha o sentido que ele está vendo a corrente. Eu sou observador aqui e a corrente está passando na frente e descendo por trás. A minha visão é essa, eu vou me virar para vocês. Olha só, olha a minha visão, é no sentido horário. Eu vou desenhar a corrente no sentido horário, como nós já vimos na aula anterior, e nós vamos ligar a parte de trás da seta e vai aparecer o S de polo sul. Consequentemente, se eu fizer a visão desse lado, eu vou ver o N de polo norte. Mas eu acho mais fácil para o aluno trocar, botar o polegar no sentido do campo e os demais dedos no sentido da corrente, eu vou ter o sentido do campo, que nós sabemos que sai do norte e chega no sul. Para calcular o campo magnético de um solenoide, basta a gente fazer analogia com os casos anteriores. Todos eles tinham a constante μ0. Todos eles tinham a constante μ0. Em todos, o campo magnético dependia da corrente de maneira direta. Aqui no solenoide também. Se eu triplicar o valor dessa corrente, fazer sair 3I aqui, eu vou ter 3 vezes o campo magnético anterior, certo? E uma coisa que é questão de lógica, se eu tenho uma espira, eu vou ter um campo magnético. Se eu tiver 2 espiras, eu vou ter o dobro do campo magnético. Se eu tiver 1000 espiras, eu vou ter 1000 vezes o campo magnético. Então o campo magnético vai depender do número de espiras. Quanto mais espiras, maior vai ser o meu campo magnético. Então vai depender do número de espiras. Até aí é bem tranquilo. Agora preste bastante atenção nesse ponto que é um pouquinho mais chato. Na hora de enrolar o meu solenoide, se eu enrolar assim, ó, 1, 2, 3 voltas, e se eu enrolar assim 1, 2, 3 voltas, é o mesmo solenoide? Não. Esse campo aqui é mais forte e esse campo aqui ele é mais fraco.
Por quê, professor? Porque quanto mais apertado for as espiras, menos dispersão de campo eu tenho. Então eu vou medir isso da seguinte maneira: quanto mais curto eu enrolar as minhas espiras, mais forte é o meu campo. Então eu vou colocar aqui uma distância que eu vou enrolar o meu solenoide, que eu vou chamar de L. Agora eu vou pensar, se eu diminuir esse L, eu fizer elas mais apertadas, meu campo não é maior? Então campo e distância são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Completando aqui a minha fórmula do campo magnético para o solenoide. Aplicações práticas, né? Uma que se fala bastante nos livros de física é a questão nos Estados Unidos, que o carro velho ele é amassado e ele é transportado através de guindastes que usam imã. Nos desenhos animados aparece o guindaste com um imã na ponta. Mas se fosse um imã realmente, ele ia grudar o carro e depois para largar o carro ia ser difícil, porque a força magnética seria muito grande. Então, na realidade, não é um imã. Na realidade, aqui vai ser o quê? Um eletroímã. Vai ser um solenoide. Por quê? Porque daí o motorista, vamos dizer assim, né, do guindaste, ele vai ter condições de manipular. Na hora que ele quer pegar o carro amassado, ele vai lá e liga o solenoide, como se faz no prego lá no ensino fundamental. Tu ligou a bobina na pilha, ele funciona como imã. No momento que tu desliga, solta os clipes. No momento que ele desliga, também solta o automóvel. Nós temos outros exemplos práticos, né? A máquina de lavar roupa de casa, entra água e para sozinha. Como é que isso funciona? Se a água está ligada direto dentro da máquina de lavar, existe um solenoide de entrada. Conforme o timer que tu faz a programação, ele vai imantar uma bobina que vai movimentar um núcleo que vai fazer o fechamento ou abertura da entrada de água.